E no vídeo de hoje vamos falar como o filme Jurassic Park mudou o cinema, tanto internamente como externamente. Em 1993 chegava nos cinemas o filme Jurassic Park. Filme esse que iria mudar completamente o cinema, tanto internamente, ou seja, na parte da tecnologia, na parte de como o cinema vê a forma de se fazer filme, como externamente, que envolve mais a parte da cultura pop e o público querendo consumir mais dinossauros na cultura pop. Mas pra gente fazer esse vídeo, a gente tem que dividir esse vídeo em duas partes, tanto na parte interna como na parte externa. Vamos começar falando sobre internamente. Porque se você analisar como é que era a época, não existiam muitos filmes de dinossauro, não existiam muitas produções que faziam isso. E isso tem total sentido, porque era muito difícil fazer produções sobre dinossauros. O cinema tecnicamente não estava pronto para produzir um filme de escala tão grande com personagens que não ficaria tão bem feito. Por isso que sem contar que os dinossauros não estavam em voga naquele momento. Dessa forma, nenhum estúdio tinha coragem de investir investir tanto dinheiro para fazer um filme desse. Até que chegou Steven Spielberg, que é um grande admirador do universo de dinossauros, e ele nunca escondeu isso. É só você ver alguns filmes, um filme que tinha lançado de animação alguns anos antes, que era o Em Busca do Vale Encantado, que é feito pela produtora dele, feito com a produtora dele e com o George Lucas. E aí, alguns anos depois, inclusive, saiu até uma série que faz muito sucesso, que é A Família Dinossauro. Mas o que essas duas séries têm em comum? Um Em Busca do Vale Encantado, ele é um filme de dinossauros falantes e ele é uma animação. Ou seja, você através da animação consegue fazer os dinossauros da forma que você quiser. Você consegue criar os desenhos, deixar eles mais reais, mais assustadores, menos assustadores. A animação te dá essa forma de ver isso, porque é através do desenho que você faz isso. Em Família Dinossauro, que já é uma coisa que existiria mais no real, pode-se dizer assim, é óbvio que eles não conseguiriam ir pro lado de criar dinossauros. Então eles criaram dinossauros mais humanoides. Criaram dinossauros onde você vê que eles usam camisa, usam topete, usam gel, usam penteado. E apesar do desenho ser muito bom, apesar da série ser muito boa, muito bem feita, com ideias sensacionais de como eles usam dinossauro pro dia a dia deles ali, é praticamente uma sitcom de série de TV. Então eles tiram completamente o lado dos dinossauros serem realmente dinossauros e levam mais para esse lado humanoide. O Steven Spielberg, por ele ser um grande fã dos dinossauros, ele queria que o seu filme fosse mais real. Ele queria que o público que estivesse vendo seu filme sentisse que aqueles dinossauros existiam dentro do nosso universo. Que a gente poderia, por exemplo, entrar no cinema e achar que aquele mundo realmente existe. Saindo e pensando, será que os dinossauros realmente existem? Como eles fizeram aquilo? Como eles fizeram tudo isso? Essa era a ideia dele. Porque o roteiro de Jurassic Park, ele não é um roteiro original. Ele é baseado num livro de mesmo nome chamado Jurassic Park. Nesse livro, se você analisar o livro com o filme, você vai reparar uma coisa muito interessante. O filme usa os nomes dos mesmos personagens, usa a premissa base da história, que é toda a ideia de misturar DNA do mosquito com os dinossauros para criarem dinossauros hoje em dia, mas o livro comparado com o filme para um pouco por aí. Eles usam o personagem do Jeff Goldblum, eles usam o personagem do Sam Neill e usam o personagem da Laura Dern, que existe dentro do livro, mas eles são de formas diferentes, eles são feitos de forma diferente dentro do livro. E o livro, se você gosta do Jurassic Park, eu acho que é uma excelente experiência você ir atrás do livro, porque você vai ter praticamente um conteúdo novo, você vai ter praticamente um novo filme ali, de tão mais coisas que tem no livro que não tem no filme. O Steven Spielberg pegou essa ideia e passou para o seu filme, fazendo a história do filme passou para lá. Mas aí ele chegava naquela dúvida, como que ele iria fazer com que os dinossauros parecessem real? Como que ele iria fazer com que aqueles dinossauros, quando as pessoas entrassem no cinema, olhassem para eles e pensassem, nossa, realmente esses dinossauros existiram, eles fazem parte do nosso mundo. E aí, ele é um cara que já tinha trabalhado com vários tipos de tecnologia diferentes. O Steven Spielberg, nessa época, já tinha feito vários filmes na sua carreira e já era um grande diretor. E ele já tinha produzido e feito parte ali junto do todo o processo, né, de produção do filme Star Wars. Porque ele é muito amigo do George Lucas e ele, apesar de não ter feito parte diretamente de direção do Star Wars, ele trabalhou junto com o George Lucas ali, por eles serem amigos. Então, ele já tinha trabalhado bastante no ponto de efeitos práticos, que é quando você usa, por exemplo, animatrônicos, quando você usa bonecos, quando você usa recursos mais reais dentro do seu filme e menos computação gráfica. O Star Wars é a mistura dos dois. O Star Wars, o George Lucas misturava muito toda a parte da CGI que tinha que ter, junto com essa parte
dos animatrônicos, a parte dos efeitos práticos. Tanto que se você vê a trilogia nova de Star Wars, você vê que a trilogia nova, eu digo que era do começo, ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, você vê que o George Lucas já larga praticamente os efeitos práticos e cai de cabeça no CGI. Só você vê a diferença, claro, do Mestre Yoda. Na trilogia clássica, ele era um boneco e tinha uma movimentação mais limitada, e quando ele tá no final dos anos 90, ele usa muito CGI, é praticamente o filme inteiro CGI, é até um problema que muita gente reclama, mas aí o Mestre Yoda ele se movimenta muito mais de uma forma diferente. Só você ver que um dos filmes, o Mestre Yoda sai numa batalha e ele sai dando pirueta por aí, de como é diferente. E o Steven Spielberg, quando chegou para fazer em 1993 o Jurassic Park, ele teve a ideia que iria mudar o cinema. E se ele misturasse o CGI com os efeitos práticos? Não ser diferente um do outro, mas realmente misturar, fazer com que tudo aquilo fosse uma composição só. E isso ajudou muito nas ideias que ele já tinha pro seu filme. Porque pra quem não sabe, o Steven Spielberg tinha uma ideia muito nítida do que ele queria fazer com todas as cenas do Jurassic Park. Por exemplo, ele desenhava os storyboards, que pra quem não sabe, é aqueles desenhos de como você imagina que vai ser a cena, através dos desenhos. E ele também fez cenas em stop motion de como ele imaginava que ia ser a cena depois. Ele criou tudo isso para tentar ser o mais real possível. E aí você vê isso na mistura perfeita de duas cenas, como isso funciona. A primeira seria a cena que ele fez para exatamente mostrar como os dinossauros são vivos, que é a primeira cena onde a Ellie e o Dr. Ian, eles veem a primeira vez o dinossauro subindo e comendo uma planta. Essa cena, apesar de, é uma cena que é a cena que todo mundo que assistiu o filme na época fala, eu realmente acredito que esse filme é real, eu não sei o que eu tô vendo, é uma coisa que eu nunca tinha visto no cinema antes. Todo mundo que viu o filme no cinema, eu não vi porque eu sou de 97, o filme é de 93, fala que esse é o ponto do filme onde você acredita que aqueles dinossauros são reais. Você acredita que tudo aquilo poderia existir no nosso mundo e você fica fissurado por aquele universo e quer ver mais. Esse foi o ponto onde você pode ver que tem bastante CGI e tem um pouco da computação, tem um pouco do efeito prático na parte de que dá mais no dinossauro, mas você vê que tem muito CGI. Hoje, se você vê o filme hoje em dia, obviamente, tirando a época, você vê que tem bastante CGI ali. Mas é um momento que faz real. E o outro ponto que chama muita atenção, que é uma cena que também é uma cena clássica, é o primeiro momento que aparece o T-Rex. Toda aquela sequência, ela é uma mistura perfeita de efeitos práticos com CGI e composição de cenário. Por quê? Porque como eles criaram o T-Rex, ele era meio que um animatrônico, alguém controlava as movimentações dele de um robô por trás. E aí ele fez, só que o T-Rex foi todo construído para ele parecer muito real. E aí quando ele se movimentava, quando ele fazia tudo que ele precisava fazer, piscava o olho, andava, mexia as patas e até o rabo, tudo isso tinha sim a parte do efeito prático, da parte da robótica que estava ali. Mas o CGI ajuda a deixar ele mais vivo, mais real, cria uma composição diferente do personagem na sua movimentação. É só você ver como eles fizeram a cena também dos Velociraptors dentro da cozinha. É uma cena onde existiam pessoas dentro de roupa de Velociraptors, e aí existe toda essa parte de existir, essa parte do efeito prático, de ser meio que pessoas ali dentro dele, mas se fosse só pessoas dentro dele, seria uma cena patética, seria uma cena que não ficaria real. O CGI consegue fazer com que você dê camadas para esses dinossauros e realmente mostrem, nossa, eles são muito reais. Até na parte da composição, de mudar o personagem, de como ele era no livro, de como os historiadores falam que são os dinossauros, para como eles falaram no filme, tudo isso era muito importante para deixar eles mais reais, porque na época o CGI era de 93, o CGI não é como é que é hoje, que você coloca um fundo verde e através disso você consegue fazer o que você quiser. Eles, para fazer as cenas em Jurassic Park, eles tiveram que usar realmente a cena real, sem o fundo verde que facilita, e você tem aquele problema de, por não ter o fundo verde em muitos momentos, os fundos verdes existiam, mas ele era mais precário, ele poderia fazer com que a composição na hora do movimento não ficasse tão real, e eles conseguiram fazer com que essa mistura perfeita ficasse real, deixasse o filme perfeito. A cena dos Velociraptors, como eu falei, seriam humanos dentro de dinossauros.
Se a composição não fosse perfeita, ia ficar algo irreal. A forma como eles fizeram, dando camada, fez com que ele ficasse mais real ainda. E tirar o pelo do Velociraptor, tirar o pelo do T-Rex, que é como os historiadores falavam que eles eram, também ajuda muito no CGI. Porque colocar detalhe por detalhe de pelo, que hoje em dia parece muito fácil, e parece o que a Pixar sempre esbanja quando lança um novo filme, mostrando como aqueles personagens que eles criaram em computação ali no 3D é tão real, ali ficaria meio difícil de se compor para o personagem. Então até isso eles mudaram e foi pro lado para ficar mais fácil na hora da composição do personagem em tela. E foi muito bem feito, porque hoje em dia se você fala que como que é um Velociraptor, todo mundo automaticamente fala do Jurassic Park, fala da visão que ele tem no Jurassic Park e não da visão histórica, da visão real que as pessoas têm. Então é isso que mudou dentro do filme. A forma como ele trabalhou os dinossauros, a forma como eles construíram dinossauros e como fez ficar em tela mudou completamente a história do cinema. Porque através disso, as pessoas perceberam que, olha, a gente consegue ir, depois do que eles fizeram aqui, a gente consegue expandir o cinema para várias outras áreas. Vários outros filmes que a gente achou que a gente nunca ia conseguir fazer, agora a gente pode fazer, porque o Jurassic Park mostrou que era real. Então, ele internamente mudou o cinema, levando, não simplesmente por causa ele mudou o cinema, porque a forma como eles fizeram, toda a parte técnica de como eles fizeram, deu um salto técnico para a tecnologia da época. Então, ele fez com que o cinema evoluísse através disso, mostrando como ele foi fundamental para a história do cinema internamente. Mas aí você pergunta, se internamente ele foi tão importante, qual que é a importância dele externa, na parte da cultura pop? Bom, primeiro, ele já tem essa importância, como eu já falei, que ele abriu brecha para com que novas produções que ninguém imaginou no mundo que poderia existir pela complexibilidade dos projetos, como Um Senhor dos Anéis, como, por exemplo, outros filmes de fantasia mais futuro, acabaram virando uma possibilidade real através desse mecanismo que eles fizeram. Até filmes de animais super gigantescos, filmes de dinossauros, que era uma coisa que era inimaginável, agora era algo que poderia ser explorado. Então, só nisso que já teria mudado. Mas ele mudou de várias outras formas a cultura pop. Porque ele foi um filme que colocou praticamente os dinossauros no mapa. É óbvio, já existiam produções de dinossauro. Mas como eu falei no começo do vídeo, as produções de dinossauro eram normalmente feitas em livros, artes, livros para as crianças e algumas animações. Porque eram projetos tangíveis que você conseguia usar os dinossauros em tela. Quando você sai dessas produções, vai para produções como, por exemplo, Família Dinossauro, eles fazem que nem eu falei. Eles criam eles mais de uma forma humanoide, onde você consegue tirar da realidade e quem está assistindo não fica incomodado de parecer algo tosco. Quando você faz um Jurassic Park, você faz duas coisas. Você mostra que aquilo é possível e você, por fazer com que o público saísse apaixonado do cinema, você consegue fazer com que os dinossauros entrem de cabeça na cultura pop. Daquele ponto pra frente, toda criança queria ter o seu boneco de dinossauro. Dali pra frente, todo mundo, adultos, adolescentes, queriam voltar pra assistir o filme. Tanto que na época, o Jurassic Park, o primeiro que a gente tá falando em 93, ele se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Beleza, se for ver hoje, você vai ver que o Jurassic Park tá bem longe de ser uma grande bilheteria comparado com os filmes de hoje. Mas pra época ele se tornou a maior bilheteria da história do cinema. E isso é o que os produtores precisam. Quando os produtores verem que uma coisa faz sucesso, eles automaticamente querem aquilo pra ele. Eles querem o dinheiro. Então, todo mundo virou, eu quero meu Jurassic Park. Então, através disso saíram muitas produções de dinossauro, que faziam sucesso antes, que tinham sido esquecidas, voltaram. Por exemplo, é por causa do Jurassic Park que existe até hoje 40 milhões de filmes do Em Busca do Vale Encantado. Em Busca do Vale Encantado pode ter sido um filme que deu certo, mas tem que se considerar. O sucesso do Jurassic Park fez eles renderem mais. A série Família Dinossauro deu um boom de audiência depois do Jurassic Park. Filmes saíram. Filmes de dinossauro saíram, séries saíram e a cultura pop virou algo de dinossauro. Até hoje, quando você vê coisa de dinossauro, você vê uma referência clara a Jurassic Park. Inclusive, até quando você fala de dinossauro, você fala qualquer coisa de dinossauro, automaticamente Jurassic Park entra na cabeça das pessoas. Pela trilha sonora muito bem feita e pelo filme ter tido toda essa parte técnica. Então foi assim que ele mudou internamente e externamente. Internamente, ele deu um salto gigantesco na tecnologia da época, mostrando como muitas outras coisas poderiam ser possíveis. E externamente, ele se tornou no ano dele o filme mais assistido da história do cinema em 93. Ele se tornou um filme que colocou os dinossauros na cultura pop e mudou completamente como seria o cinema. Porque até hoje, todo mundo faz referência a Jurassic Park. Até hoje, os filmes, séries e livros, se existem muita coisa de dinossauro, tudo é graças ao que o Jurassic Park fez. Tanto que até o Jurassic Park tentou se copiar a partir dali. Porque depois do Jurassic Park ainda teve mais 2 filmes e agora, em 2016,
teve os 3 filmes do Jurassic World. 2016 teve Jurassic World 1, 2018 teve o 2, e agora em 2022, esse ano, vai sair o Jurassic World 3, para mostrar como até hoje os dinossauros estão presentes na cultura pop por causa de Jurassic Park, mostrando como ele é um dos, e dá até para discutir se ele não é o maior filme, ele não é o maior filme, pode discutir a qualidade, mas eu digo assim, em questão de importância pro cinema, Jurassic Park com certeza é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual foi sua primeira experiência com o universo de Jurassic Park? O que você acha do filme de 1993? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.